Boa noite a todos. Para quem chegou durante a prece, seja bem-vindo ao nosso grupo, à nossa casa virtual. Como bem disse a Regina, o nosso trabalho hoje é sobre o Evangelho no Lar. Então, nós vamos com o título de Orientações para o culto do Evangelho no Lar. Nós vamos compreender um pouquinho, né, da importância do Evangelho no Lar, né, por que nós estudamos, qual a nossa finalidade com esse estudo, qual a importância, quais são os benefícios. Enfim, tentaremos tratar de todos esses assuntos nessa noite. Bom, aí está Jesus, né, batendo a nossa porta. Nós sabemos que toda vez que nos reunirmos para fazer o Evangelho no Lar, com certeza teremos a presença de Jesus. Bom, primeiramente eu gostaria de citar, de contextualizar o nosso lar, né, a nossa casa. O nosso lar é a nossa primeira escola, onde nascemos, onde seremos educados para a vida, onde aprenderemos a conviver com o nosso próximo, no caso, os nossos irmãos, os nossos pais, muitas das vezes os nossos avós ou tios. Enfim, é o primeiro templo da alma. Ninguém nasce na família errada. De vez em quando nós escutamos assim, essa família não me pertence. Não, eu não sou dessa família, não. Todos nós estamos na família correta, no momento, país correto, na cidade, enfim, ninguém, desculpa a expressão, ninguém cai de paraquedas na família. E é nesse templo, né, vamos dizer assim, é nesse espaço lá que nós vamos trabalhar as nossas emoções, nós vamos fazer o exercício da fraternidade, o exercício da compreensão, o exercício do respeito mútuo, e isso vai nos habilitando, pouco a pouco, para que nós possamos levar para fora do nosso lar, para fora da nossa casa, essa aprendizagem individual e coletiva que vamos tendo. Desestabilizado, sociedade desestabilizada. Um lar em conflito, sociedade em conflito. Eu li uma vez uma frase que dizia assim, é uma frase de plástico de carro, né, adesivo de carro. Nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar. Alguma coisa relacionada a isso, né? Às vezes nós temos tantos conflitos no lar e vamos tentar buscar socorro, às vezes de forma distorcida, né? Vai beber, vai fumar, vai jogar, vai tentar resolver fora de casa um problema que é seu, que está na sua casa, no seu lar, sob o seu teto. Deixa eu passar aqui meu slide. Deixa eu ver como eu posso passar. Eu esqueço de passar o slide. Foi. Então, vamos entender um pouquinho agora o que o Evangelho no Lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vive entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Gente, é muito importante nós podermos, assim, né, essa citação de Emmanuel. O nosso lar, a nossa casa, durante o Evangelho no Lar, ele se torna um pontinho de luz, um pontinho de energia que vai vibrar, vai emanar para toda essa região que nos cerca. No caso, eu que moro em prédio, todos os moradores do meu prédio serão beneficiados. A nossa rua, o nosso bairro. Se uma casa fazendo o Evangelho no Lar faz todo esse movimento
de paz, de harmonia, de serenidade, como seria se todos os lares pudessem fazer o Evangelho no lar? Nosso mundo, nosso planeta estaria muito melhor. Então, vamos lá. Bezerra de Menezes, no livro Temas da Vida, ele cita o seguinte: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Quando nós escolhemos, né, no caso nós espíritas, escolhemos seguir a doutrina espírita, nós escolhemos também estudar essa doutrina espírita, porque não é uma doutrina superficial, é uma doutrina bastante aprofundada e que a gente precisa conhecer, precisa estudar, precisa entender. E não é só a doutrina espírita que tem essa atividade de fazer o evangelho no lar. A igreja evangélica faz também evangelho no lar, a igreja católica. Tem até algumas religiões que fazem evangelho no lar das pessoas, mas em grupo, né? Um grupo de amigos que vai até a casa daquela pessoa, aí faz o evangelho no lar, o culto no lar, enfim. O mais importante é ter esse momento para nós nos reunirmos e fazermos uma oração, fazermos uma leitura edificante, para que a gente possa melhorar o nosso ambiente, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, ele fala, né, que trazer as qualidades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Então, é a nossa escola, né? É a nossa primeira escola, como eu falei anteriormente, e é onde nós vamos aprimorar esses valores que, com certeza, nós já trazemos em nossos corações e em nossos pensamentos. Só estou mexendo aqui na tela um pouquinho, porque conforme aparece o slide, conforme eu vou com a imagem em cima. Bom, qual é a definição do Evangelho no lar? É um estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. É um estudo organizado para que a gente possa fazer que a caridade flua dos nossos pensamentos, saia dos nossos pensamentos em direção àqueles que estejam passando por alguma necessidade, seja uma necessidade social, emocional, econômica, enfim, mas com o intuito de nós podermos ajudar também. E ele fala assim, ó, onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Aí você pergunta assim para mim, André, mas eu faço o evangelho no lar sozinho ou sozinha? Aí eu pergunto assim, tem certeza que você está sozinho? Tenho, eu moro sozinha, como é que eu vou ter gente aqui para fazer o evangelho? Ah, mas aí é que tá, você é o único espírito encarnado. Vamos pensar no grupo de amigos espirituais que estão ao seu redor para participar também desse banquete espiritual, porque o Evangelho no Lar ele é um banquete espiritual. É um posto avançado da espiritualidade no atendimento aos necessitados. Toda vez que nós estamos nos reunindo com esse objetivo de fazer o Evangelho no Lar, nós sabemos que sempre poderemos ajudar através das nossas orações, através das nossas conversas, poderemos ajudar todo e qualquer irmão necessitado e que nós viemos a conhecer, a gente pode vibrar por alguém, né?
Então, por isso que nós falamos que também podemos ajudar aquelas pessoas que não estão conosco fisicamente nesse momento. No livro Só um minutinho. No livro SOS Família, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela fala o seguinte: na expressiva república do lar, onde se produzem as experiências de sublimação, estabelece o Estatuto do Evangelho de Jesus como diretriz de segurança e legislação de sabedoria, a fim de equilibrares e conduzires com retidão os que aí habitam em clima familiar. Estamos vivendo tempos assim bastante difíceis, né? Agora também com essa pandemia, mas durante muito tempo, até a gente chegar aqui à pandemia, como é que era a nossa família? Nossa família sai, vai trabalhar, o filho vai para a escola, o pai vai trabalhar, a mulher vai trabalhar, enfim. Com o tempo, nós fomos perdendo um pouco dessa reunião familiar que nós gostávamos de fazer, ou que nós gostaríamos de fazer. E aí, com isso, as famílias foram se afastando um pouquinho, né? Não conseguem se reunir mais para fazer um almoço juntos, fazer um café da manhã, né? Eu falo isso porque, assim, no tempo que eu morava com família, né? Eu, meu pai, minha mãe, para a gente conseguir fazer o Evangelho no lar, nós éramos 5 na família, e para nós conseguirmos um horário para fazer o Evangelho era difícil, porque cada um tinha um horário. Mas eu também fico pensando assim, se nós não nos esforçarmos um bocadinho, aí mesmo que a gente não vai conseguir nada. Se nós internalizamos a importância do Evangelho no lar, na nossa casa, nós devemos procurar por onde fazer esse encontro familiar. Nós vamos falar mais à frente um bocadinho sobre a questão do tempo, da organização, mas eu estou só querendo definir para que a gente possa entender melhor o que é o Evangelho no lar. Então, ele fala assim, ó, diretriz de segurança e legislação de sabedoria, a fim de equilibrares e conduzires com retidão os que aí habitam em clima familiar. Vejam a importância que é para a nossa família se sentir estruturada, se sentir fundamentada, se sentir segura, se sentir solidificado como família e como porto seguro. A importância do Evangelho no lar. Deixa eu só ver aqui as minhas anotações. Então, quando o ensinamento do mestre vibra entre 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum, do livro Luz no Lar. Então, olha que emocionante, né, gente? Quando o ensinamento do mestre vibra entre 4 paredes. Aí a pessoa fala assim, mas Andréia, como é que eu posso ter certeza que o meu lar está sendo visitado pelos benfeitores espirituais? Ora, a partir do momento que nós nos colocamos à disposição para fazer uma reunião em que nós vamos falar sobre Jesus, em que nós vamos falar sobre os mandamentos de Jesus, em que nós vamos falar sobre todo o Evangelho de Jesus, é certo estarmos bem acompanhados. E isso nós também vamos ver quando falarmos sobre a organização do Evangelho no lar. Bom, estudo e compreensão do Evangelho de Jesus. Então, dentro do trabalho do Evangelho no lar, nós vamos estudar as passagens de Jesus, né? Ah, mas é só o Evangelho só o Evangelho de Jesus que a gente pode estudar? O Evangelho de Jesus, com certeza, tem que estar presente no nosso Evangelho, no nosso culto no lar. As demais obras, a gente pode até utilizar uma página, né, um comentário, mas para o Evangelho no lar, como o nome já diz, Evangelho no lar. A importância, o hábito de reunir a família. Agora há pouco eu estava falando sobre essa dificuldade que nós temos de reunir a nossa família.
Mas já parou para pensar que na Copa do Mundo, por exemplo, a família está reunida para ver o jogo do Brasil ou qualquer outro jogo? Já parou para pensar, eu não vejo novela, mas eu sei das pessoas falarem, o último capítulo daquela novela que ninguém quer perder, aí reúne todo mundo diante da televisão para assistir o último capítulo da novela. Aí a pessoa diz que não tem tempo para fazer evangelho no lar. Gente, é importante, sim, nós tentarmos esses minutinhos que sejam de nos reunirmos com a nossa família para fazer o evangelho no lar. Momento de paz. Olha que legal. O evangelho no lar é um momento de paz. Não é um momento para discussão, não é um momento para nós falarmos assim para o nosso companheiro, nosso familiar. Viu? Essa página veio para você, única e exclusivamente. Você que está precisando ouvir esse texto. Não, nós não estamos aqui para colocar o dedo na ferida de ninguém. Nós estamos aqui nos reunindo para que nós tenhamos um pouquinho mais de paz, principalmente se for um lar, né, uma família assim, um pouquinho mais, com mais dificuldade de relacionamento, com mais incertezas e tal. Mas, pelo menos nesse momento, a gente consegue ter paz no ambiente. Higiene do lar. Claro, né, gente? Nós precisamos a todo momento cuidar do nosso lar, cuidar da nossa casa. Isso não quer dizer só com relação aos nossos pensamentos, não, mas ao que nós assistimos na televisão, as conversas que nós temos, as músicas que nós estamos ouvindo, os comentários que fazemos às vezes, né? Um exemplo bobo que eu vou citar. Aconteceu uma tragédia em algum lugar, aí caíram várias casas, aí as pessoas, ao invés de fazer uma prece, de vibrar por essas famílias, não, as pessoas ficam agarradas na televisão vendo a tragédia acontecer. Então, vamos tentar mudar um pouquinho o foco, vamos procurar higienizar o nosso ambiente com palavras serenas, com músicas suaves, com programas de televisão que nos tragam utilidade. Ah, André, mas eu às vezes gosto de ver lá uma novelinha e tal. Não, gente, eu não estou dizendo que seja proibido ver novela, não. Eu só estou falando que a gente precisa fazer escolhas na nossa vida, né? Se, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem superficial, mas bem interessante, que eu já ouvi de uma pessoa. Às vezes, uma criança tem muitas dificuldades de dormir. É uma criança agitada, não consegue dormir, tem sonhos, se mexe para lá, se mexe para cá, não deixa os pais dormirem. Aí a gente pergunta assim, o que essa criança está assistindo ou está fazendo no horário da noite antes de dormir? Ah, ele fica lá vendo aqueles filmes de criança, né? Que eu acho que não são de criança, mas tem gente que deixa. Ah, não, ele fica naquele joguinho no computador de guerra e mata para cá, mata para lá. Como que essa criança vai dormir? Né? Uma criança que, próxima ao horário de dormir, está nessa agitação toda, com certeza ela vai levar para esse sono, para essa noite, essa confusão mental, porque acaba sendo uma confusão mental. Amparo. Quando nós fazemos o nosso evangelho no lar, tenhamos a certeza que teremos o amparo necessário para que possamos enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar as nossas vicissitudes, enfrentar os nossos desafios familiares e os nossos desafios externos. Elevação vibratória. Com o Evangelho de Jesus dentro de casa, a nossa vibração vai estar sempre melhor, sempre para cima, levando, como eu falei agora há pouco, a todas as pessoas que estão ao nosso redor, esse momento de elevação, esse momento de paz. Conhecimento, compreensão e sentido do Evangelho.
quando nós passamos a compreender, né, o Evangelho de Jesus, nós vamos nos aperfeiçoando moralmente. Vamos nos tornando pessoas melhores. Nós, hoje, que escolhemos a doutrina espírita para seguir, uma coisa é certa. Se nós acreditamos que entramos na seara do Mestre, estamos caminhando na seara dele, é porque nós temos condições de melhorar, é porque nós temos condições de progredir como qualquer pessoa. Sendo que a diferença nossa, para quem não conhece a doutrina espírita ou não conhece nenhuma outra religião, nós temos já o conhecimento. Então, é como quase que se fosse assim, uma obrigação. Olha, você sabe, você não pode errar. Quando a gente aprende lá matemática, 2 mais 2 é 4, por exemplo, estamos ensinando lá para as criancinhas. 2 mais 2 é 4. Aí a criança vai e escreve errado. Aí você vai lá e insiste, 2 mais 2 é 4. Até ela aprender. A partir do momento que ela aprendeu, ela não vai esquecer mais. Ela tem, entre aspas, né? Ela tem obrigação de não errar mais. Porque foi tão insistentemente trabalhado isso nela, que ela absorveu, ela internalizou. E assim é com a gente. Conforme vamos aprofundando os nossos conhecimentos, estudando as passagens de Jesus, para que a gente possa ter o nosso progresso moral. Então, não vamos desperdiçar em momento algum essa nossa passagem nesse planeta. Nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de crescimento, de aprendizagem, de superação. Passar mais um pouquinho, vamos ver o que nós temos aqui. Os objetivos do Evangelho no lar. Reviver o Cristo nas relações diárias da casa, ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho a quantos se abrigam nas dependências do lar. É de transcendental importância num século de tantas mudanças sociais. Ilon Ribeiro. Agora há pouco eu estava falando sobre a questão do nosso planeta, né? O momento que nós estamos passando, um momento de transformação, um momento de dificuldades, momentos muito difíceis. Mas nós estamos preparados, sim, para vivenciar essas transformações. Por quê? Porque um dos objetivos do Evangelho no Lar é fortalecer a criatura humana para o seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesma. E evangelizando a família, estamos a evangelizar a família, célula base da sociedade. Por quê? Porque a gente sabe que as famílias bem estruturadas vão refletir direto na sociedade. E esse objetivo de fortalecer a criatura humana para o nosso relacionamento com Deus, né? Nossa proximidade com Deus, com o próximo e consigo mesmo. No meu caso, não, porque eu moro sozinha, faço meu Evangelho no lar sozinha, quer dizer, com meus 3 gatos, né? Estou ajudando meus gatinhos aí no processo de evolução também. Toda vez que eu faço meu Evangelho no lar, eu quero os 3 perto de mim. Então, é a forma que a gente tem de fazer em família, né? Mas o Evangelho no lar, uma das funções assim muito importantes dele também é essa relação com o próximo, melhorar essa relação familiar, né? Fortalecer esses laços familiares. Se eu perguntar aqui quem é que tem uma família 100% estruturada, eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão. Porque todos nós temos dificuldades. Todas as famílias passam por dificuldades. Afinal, nós estamos juntos por algum motivo. Então, às vezes, o pai ele não se dá muito bem com o filho não se dá muito bem com o irmão, e assim vai. E aí a gente não consegue entender por quê. Mas, quando nós começarmos a estudar mais a doutrina espírita, fazer o Evangelho no lar, nós vamos minimizar esses conflitos até o ponto que eles vão deixar de existir. Por quê?
porque nós vamos passar a conhecer e a saber a importância da nossa presença naquele grupo familiar. Não passou? Ops. Passou. Como fazer o evangelho no lar? Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Joana de Ângeles. Bom, eu coloquei um roteirozinho. Daqui para frente nós vamos ver mais ou menos o roteiro do Evangelho no Lar. Por quê? Porque vejam bem, é uma reunião, né? É um encontro que nós fazemos semanalmente. Ah, André, mas eu não posso fazer todo dia? Pode, mas é assim, é um encontro de responsabilidade. Por quê? Porque quando nós nos colocamos à disposição para fazer o Evangelho no Lar, com certeza teremos uma equipe espiritual participando desse Evangelho com a gente. Né? Então, por isso que nós orientamos as pessoas, né? Nós que eu digo assim, a literatura, né? Orienta as pessoas que façam uma vez por semana ou duas, mas sempre naquele mesmo dia. Por exemplo, o meu Evangelho no Lar é toda segunda-feira às 21 horas. Né? Então, aquela equipe espiritual que me acompanha já há anos fazendo Evangelho no Lar, essa equipe sabe que toda segunda-feira, às 21 horas, eu estarei sentada para fazer o meu Evangelho no Lar. Então, com certeza, essa equipe se aproxima de mim e vai me ajudar. E muitas das vezes podem vir irmãos desencarnados precisando ouvir aquela lição que eu vou estudar naquela noite. O horário. A mesma coisa da questão do dia. A partir do momento que eu escolhi o dia, eu vou escolher um horário para justamente essa equipe espiritual poder estar comigo. Andréia, pode fazer Evangelho no Lar com as crianças? Pode e deve. Né? As crianças são seres em crescimento, seres em evolução, e muitas das vezes podem até ser mais evoluídos que a gente. Então, as crianças participam, sim. Ah, mas a leitura para criança é tão difícil. Não tem problema. Existem vários livros infantis que vocês podem trabalhar com as crianças durante o Evangelho no Lar. Ah, mas aí a gente vai só trabalhar assunto de criança? Não, você faz uma parte para as crianças, para que elas estejam participando, né? E depois a criança pode fazer um desenho, enfim, fazer um joguinho, e você termina o Evangelho no Lar estudando o assunto mais apropriado para os adultos. Né? Eu tive uma experiência aqui na minha casa, uma certa vez, eu estava com 3 crianças aqui em casa, 3 irmãos, 3 meninos. E até então, há muitos anos que eu não fazia evangelização infantil. Eu trabalhei muito tempo com evangelização de maternal, né? Antigamente falava maternal, jardim, enfim. Hoje ainda se fala, mas algumas casas têm a nomenclatura diferente. E aí, depois de muitos anos trabalhando com criança, passados muitos anos, eu falei assim, nossa, estou com criança em casa, como é que eu vou fazer? Eu não tenho livro nenhum em casa para conversar com eles. Né? Então, era eu, a mãe, que também era bem jovem, e os 3 meninos, sendo que o menino era de 1 ano, que era o meu afilhadinho, é o meu afilhadinho. E aí eu tentei, durante o Evangelho no Lar, como eu não tinha livro para criança, né, mas eu sou professora, a gente acaba meio que criando, eu comecei a criar situações do dia a dia deles na escola e trazer para o Evangelho no Lar como exemplo, né, para que eles pudessem entender o assunto que nós estávamos tratando. E eu acho que deu um pouquinho certo, né? O menorzinho sempre acabava dormindo, né? Mas, pelo menos, eles ficavam participando comigo do Evangelho. Visitas. Toda família tem aquela visita que chega inesperadamente na nossa casa. O que nós vamos fazer? Vamos mandar a visita embora? Claro que não.
vamos deixar de fazer o Evangelho no Lar porque chegou a visita? Não. Sabe lá, de repente, essa visita que chegou à sua casa, justamente no horário do Evangelho no Lar, ela não chegou ali por um acaso. Ela foi levada. Então, chegando as visitas em casa, né, normalmente, eu falo por mim, acho que todo mundo que me conhece sabe que eu sou espírita. Então, chegou na minha casa, no horário que eu vou fazer o Evangelho no Lar, eu vou convidar essa pessoa para participar do Evangelho no Lar. Ah, mas André, e se ela não quiser participar? Não tem problema não. Pede para ela ir para a sala ou para a cozinha, vai ler um livro, fazer alguma coisa. Mas o ideal é que você não deixe de fazer o seu Evangelho no Lar. Mas eu tenho certeza que se você convidar a sua visita para participar, ela vai aceitar. André, o Evangelho no Lar pode ser feito sozinho? Falei sobre isso agora há pouco. Quem de nós fica sozinho? Ninguém está sozinho. Perto de nós, tem sempre um grupo de espíritos nos ajudando. Tem os nossos mentores, tem os nossos guias, tem os nossos amigos espirituais. Então, a gente pode fazer sozinho. Quer dizer, sozinho entre aspas, né? Alguma dúvida, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente tenta responder. Ah, eu ia falar sobre a questão do horário, esqueci. André, quanto tempo de Evangelho no Lar? De estudo. Olha, o ideal é que a gente faça em torno de 20, 30, 40 minutos, mas a gente não pode fazer assim, por exemplo, uma semana começa às 8 horas, termina às 9. Na outra semana começa às 8 horas, termina às 8h30. Uma coisa assim meio bagunçada, justamente por causa do compromisso espiritual que nós temos. Aquele grupo espiritual, ele tem um compromisso com a gente também. E eles têm um compromisso do horário deles. E, André, mas não dá para parar. Faz o seguinte, para um instantinho, faz uma prece, encerra o Evangelho no Lar e depois vai continuar conversando. Não tem problema nenhum. Pelo menos a gente consegue liberar, né, a equipe espiritual que estaria acompanhando o nosso Evangelho no Lar e nós continuamos a conversar. Até nessa época que eu estava com os meninos aqui, acontecia muito isso, porque tinha um pré-adolescente e ele fazia muitas perguntas, e se eu deixasse, eu ia virar à noite respondendo, assim, a gente conversando, né? Então eu fazia muito isso, a gente encerrava o horário, botava, às vezes, os 2 menores para dormir e a gente ficava conversando, eu, a mãe e o menino, o mais velho, né? Vamos passar adiante. Ih, gente, eu não estou controlando o tempo, ó. Vamos lá. Como é que se faz um roteiro do Evangelho no Lar? Bom, como eu falei antes, vamos estudar o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, André, mas eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, você tem a Bíblia? Ah, não tenho não. Falei, bom, então agora você vai ter que comprar um Evangelho, né, segundo o Espiritismo para poder fazer o estudo. Ah, mas não pode ser outro livro? Bom, quando a gente fala em Evangelho no Lar, a palavra Evangelho já está dizendo o que é. Evangelho é Evangelho de Jesus. Bom, nós podemos fazer o Evangelho no Lar sem essa leitura de uma mensagem. Mas por que eu coloquei essa leitura aí que a gente também pode fazer? Nós temos aqueles livros de mensagem, aquela coleção de Chico Xavier, que a gente pode usar uma página de abertura, só para a gente poder acalmar o ambiente, porque muitas das vezes, quando a família é grande, às vezes chega o filho em cima da hora de começar a fazer o culto, a mãe se atrasou, o pai se atrasou, e aí, na hora senta todo mundo correndo à mesa, ai, esbaforido, vamos fazer a prece. Não, vamos pegar um livrinho, fazer um pão nosso, pode ser o Fonte Viva, pode ser o Vinha de Luz, Minutos de Sabedoria, e aí a gente faz uma leitura de uma página que pode ser aberta ao acaso ou não, apesar que a gente sabe que nunca uma página é aberta ao acaso, né? Toda vez que nós abrimos um livro ao acaso, entre aspas, a gente sabe que aquela mensagem que nós abrimos é necessária para nós, para o outro, enfim, ela vai ter sempre uma importância, então não é ao acaso. Fizemos essa leitura, nos acalmamos,
Podemos comentar, fazer um pequeno comentário? Podemos fazer um rápido comentário sobre a mensagem. Aí fazemos, então, a prece inicial. Pode ser feita por qualquer uma pessoa do grupo. No meu caso, só eu mesma que faço. Eu faço a leitura, faço a prece, eu faço estudo, comento e faço encerramento tudo sozinha, né? Porque meus gatos ainda não aprenderam a falar. Mas um dia eles vão chegar lá. Bom, aí depois da prece inicial, nós vamos então ao estudo do Evangelho de Jesus. Sequencial ou casual? O que é sequencial, o que é casual? Casual, eu falei agora há pouco, né? A gente abre o Evangelho ao acaso e lê aquele capítulo que surgiu para a gente, aquela passagem. Ou sequencial, vamos começar lá na primeira página do Evangelho e vamos estudando página a página, dia após dia. Eu, particularmente, faço assim. Eu prefiro estudar sequencial, porque a gente vai entendendo daqui, entendendo dali, buscando aqui, buscando ali. É como se a gente fosse arrumando, né, o pensamento, arrumando essa leitura. Então, eu sugiro o sequencial, mas tem muitas pessoas que fazem casualmente, abrem ao acaso, enfim. Depois de lido o capítulo, nós podemos fazer comentários. Mas, olha, são comentários serenos, tranquilos, né? Evitar, né, falar assim para o outro: olha, Braz, essa página veio para você, tá vendo? Ó, não pode fazer isso não, viu? E não é assim que a gente tem que agir no Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é o exercício do amor, o exercício da fraternidade, o exercício da aprendizagem. Então, evitemos discussões, assim, discussões acaloradas, né? Ou então trazer assuntos que não são pertinentes àquilo que a gente está estudando, e aí fica mais acalorada ainda a discussão. Então, não, vamos tentar fazer o máximo para que o nosso Evangelho no Lar seja um momento de paz. Após os comentários, então, nós faremos a prece de agradecimento e encerramento. Né? André, mas eu não sei fazer prece. Olha, gente, prece são as palavras que vêm do coração. O que acontece? Às vezes, a gente assiste uma prece, ouve uma prece, aí aquela prece assim, muito rebuscada, muito cheia de palavras difíceis, e aí quem não tem assim, o dom da palavra, fica às vezes até encabulado de fazer uma prece, achando que a prece é se buscar aquelas palavras mais, como eu falei, rebuscadas, e não. A simplicidade é mais importante, a simplicidade com o amor no coração. A partir do momento que eu faço uma prece, né, e envolvo os meus familiares que já desencarnaram, envolvo os meus familiares que estão ali comigo, envolvam os meus colegas de trabalho, a vizinhança. O mais importante é trazer amor, trazer paz, trazer fraternidade para as nossas palavras. Sempre. E, principalmente, sermos eternamente gratos. Porque aquele momento que nós estamos tendo para fazer o Evangelho no Lar é um momento especial. Então, é um momento de muita gratidão. Deixa eu ver o que nós temos mais para frente. Opa! Ah, sim. Vamos lá. Vou mudar aqui. Bom, tempo de duração, eu já citei, né? Nós devemos calcular mais ou menos esse tempo de 20 a 30 minutos, né, para fazer o Evangelho no Lar. Evitar manifestações mediúnicas. Evangelho no Lar não é centro espírita. Manifestação mediúnica é na casa espírita. Ai, Andréia, mas eu recebi uma visita aqui em casa e no meio do culto, né, do Evangelho no Lar, ela começou a querer fazer alguma manifestação, então eu falei assim: ops, para tudo, chama o nome dessa pessoa, né, orienta para que essa pessoa se desconcentre, que ela volte a prestar atenção no estudo. Enfim, tem toda uma forma de controlar esse tipo de manifestação na nossa casa. Então, lembrando bem que o Evangelho no Lar não é lugar de manifestação mediúnica. Tá? Evitar comparações ou comentários que desmereçam pessoas ou religiões.
houve alguns momentos da minha vida que eu fazia evangelho no lar e às vezes eu convidava alguém ou alguém vinha na minha casa. Eu já tive pessoas de outras religiões fazendo o evangelho no lar comigo. E assim a pessoa comentava na visão religiosa dela e eu comentava na minha visão, mas assim, sem essas comparações, sem comentários dizendo que que eu penso assim, que o seu pensamento está errado. Não, não é esse o objetivo. Então, não devemos fazer comparações, tecer comentários que desmereçam pessoas ou religiões. Não deve ser suspenso em virtude de visitas inesperadas, né? Falei sobre isso. Convide a visita também. Não há nada acontecendo por um acaso. Não deve ser prejudicado em virtude de solicitações sem urgências, né? Às vezes, Andréia, olha, hoje eu vou lá para o show do fulano de tal, você não quer ir com a gente, não? Aí eu olho assim, mas eu gosto tanto desse cantor. Não, mas eu não vou, não. Eu tenho meu evangelho lar, eu vou fazer o evangelho lar. É uma solicitação sem urgência. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem difícil. Você está se preparando para fazer o evangelho lar, aí uma criança cai e abre o queixinho aqui embaixo, que é muito comum, né? A criança cair, bater com o queixo e abrir. Aí começa a sair sangue. Aí, não, mas eu tenho que fazer o evangelho lar. Não, vai socorrer a criança primeiro. Vai que precisa levar uns pontos. E ao médico. Então, esse caso é um caso mesmo de muita urgência. Bom, evitar ligar a rádio e televisão. Claro, né? Fazer o nosso evangelho no lar com a televisão ligada ou com o rádio ligado, trazendo sabe lá o que de notícias, de música. Mas eu não posso colocar uma musiquinha ambiente? Pode, a música ambiente, claro, uma música clássica, uma música espírita, uma música que traga harmonia para o ambiente. E manter o ambiente doméstico em harmonia. É difícil, né, gente? É difícil a gente manter o ambiente doméstico em harmonia. Mas a gente precisa tentar. Pelo menos no dia do evangelho no lar. Evitar beber alguma coisa alcoólica, porque a gente sabe que o álcool mexe um pouquinho com a nossa estrutura emocional, física, então não é legal beber em dia de evangelho no lar, né? Enfim, a gente deve tentar manter, então, o ambiente doméstico sempre em harmonia. O evangelho no lar, né, gente, é um posto avançado de luz. E justamente por ser esse posto avançado de luz, nós precisamos ter responsabilidade em fazê-lo. Por quê? Porque, como eu falei agora há pouco, né? Às vezes um vizinho está com algum problema, ou o porteiro, né, do nosso prédio está com algum problema. Quando a gente faz evangelho no lar, essa luz que emana do nosso lar vai clarear todo o nosso prédio, vai clarear a nossa rua, vai ser bom para todos que estão próximos de nós. Passar aqui mais uma. Meu computador está difícil de passar. Por quê? Foi. Assim, os livros indicados e recomendados, né? O indicado já segundo o Espiritismo, o recomendado, né, para as mensagens, como eu falei, né, agora há pouco, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Agenda Cristã, entre outros, mas livros de páginas curtas, tá bom? Bom, estamos chegando ao final, deixa eu só nós vamos ler essa página e depois, então, a gente pode fazer mais alguns comentários se tivermos tempo. O culto cristão no lar. Essa página é muito bonita, né? Vale a pena a gente depois ver a bibliografia e guardá-la, porque realmente ela traz muita emoção. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar,
Quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo, fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão, de outro modo não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escolha, o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou, tímido, Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Ney Lúcio, no livro Luz no Lar, psicografia de Chico Xavier. Ups. Peraí, gente, aqui eu estou agora... Bom, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Não estou conseguindo voltar à tela. André. Não estou conseguindo voltar à tela inteira, não tem problema. Mas o mais importante, gente, nós tenhamos a certeza de que precisamos fazer, sim, o nosso evangelho no lar. É importantíssimo para nosso aprimoramento, para a nossa segurança, nossa confiança, ajudar aqueles que estão próximos de nós, porque somos pontinhos de luz. Agora abriu tudo. Fui eu que interrompi, André. Tá. A Norma acho que fez uma pergunta aqui, deixa eu ver rapidinho. Tá, ela botou assim, por que ser culto do evangelho? Porque auxilia... ela mandou para mim no privado. Agora que eu vi. Então, a gente precisa
né, criar esse hábito, para que a gente possa tornar o nosso lar mais saudável. Quando adentrar alguém, chegar uma visita, chegar um companheiro, vai sentir que o nosso lar é um lar harmonizado, é um lar feliz, é um lar limpo, limpo das vicissitudes do dia a dia, limpo das brigas do dia a dia. Porque quando nós voltamos para o nosso lar, nós estamos voltando para o nosso porto seguro. Então, nós precisamos manter a limpeza, né? Vamos dizer assim, espiritual, não só aquela limpeza física de varrer, limpar o pó, lavar o banheiro, não, mas mais importante, fazer a nossa higiene espiritual na nossa casa, para que a gente possa desenvolver, né, melhor, nos desenvolver melhor enquanto família. Acho que é só agradecer a participação de todos, quase que passei o tempo, como sempre. Obrigada a todos pela atenção, pela presença, e é isso.